Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? O Brasil é muito conhecido pela sua dublagem. E nesse meio a gente tem várias vozes que marcaram a nossa infância. Alguns deles, infelizmente, não estão mais com a gente. Onde você andava, meu filho? Andava por aí, não podendo ver um poste. Mas alguns trabalhos deixam eles vivos nas nossas vidas. E isso para sempre. Que é o caso de Isaac Bardavi, o lendário dublador do Wolverine, que foi até reconhecido pelo próprio Hugh Jackman. Aqui é o Wolverine falando. Toma tenência na vida, meu filho, porque eu te pego na esquina. E claro que tá muito longe de ser só o Wolverine, né? Ele também foi a voz do Esqueleto. Lamento muito pelos outros, mas ao menos eu escapei. É o que veremos. Eu venci, He-Man! Do Fred Krueger, da Hora do Pesadelo. Sou Deus. Olha só isso. Do Tigrão e Ursinho Pooh. Nós temos que deixar você tigrerizado. E claro que muitos outros. Muitos mesmo. Porque de acordo com ele mesmo, ele já dublou mais de 40 mil filmes. Tudo isso? No vídeo de hoje, a gente vai contar a história desse grande dublador que com certeza marcou a nossa vida, de uma forma ou de outra. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu adoro fazer vídeo de dublagem porque é um assunto que eu gosto bastante. Então vamos começar a entender um pouco mais sobre como começou a vida do Isaac Bardavi. Certamente que sim. Ele nasceu no dia 13 de fevereiro de 1931, em Niterói, no Rio de Janeiro. E na verdade mesmo, ele quase que entrou no mundo da atuação por acaso, que nem como eu cheguei no YouTube aqui. Em 1948, quando ele tinha seus 17 anos, ele tava conversando com um grupo de amigos dele lá, falando mais sobre esses assuntos da vida, né? Tipo, nossa, mas o chiclete do Rei Leão não tem mais, né? Quando ele viu um pessoal que passou colando uns cartazes sobre uma peça de teatro. E ele se ofereceu para ajudar eles, né? Um menino bom, coração bom. A peça se chamava O Dote, de Arthur Azevedo. Daí ele e os amigos dele começaram a ajudar a colar os cartazes lá e como bom grado ali, eles receberam alguns ingressos para ir ver o negócio, a peça. Aí continuaram colando cartazes e perderam a hora. Só que no dia da peça teve um cara que trabalhava como ponto, né? Só que ele ficou doente e não foi. Você sabe o que é trabalhar como ponto? Não é pra você bater ponto, não. Era o cara que ficava falando assim, ó, como se fosse alguém que estivesse falando no meu roteiro aqui, ó. Então fala sobre não sei o que. Oh, meu Deus, falar sobre não sei o que, não sei o que. Pro pessoal da peça não ter que decorar as falas, sabe? Eles ficavam ditando as falas pra eles. Como esse cara não foi, o diretor da peça perguntou pro Isaac e pros amigos dele se eles podiam fazer isso por ele. Claro que o Isaac falou que queria e foi assim que começou a carreira dele no mundo do teatro. E nesse mesmo ano, aos 17 anos, em 1948, ele atuou na peça O Mártir do Calvário, que ele interpretou um homem de 80 anos. O Mártir do Calvário, pra virar uma piada, tá muito próximo, tá não? Um Mártir do Calvário. Hoje, na sessão da tarde. Depois disso, ele começou a atuar em várias peças. Por exemplo, em 49, ele fez a peça Um Dia Feliz, quando ele se apresentou pela primeira vez no Teatro Municipal de Niterói. Depois disso, ele fez várias peças e passou por várias companhias de teatro. Até que em 54, ele fez aulas no Teatro de Arte do Estudo do Rio de Janeiro. E em 55, ganhou uma bolsa de estudo para estudar lá na Itália. Mamma mia, ma buona essa pizza, essa atuazione. Ou seja, ele tava literalmente voando. E depois que ele já estava bem conhecido no teatro, foi quando ele chegou na televisão e também na dublagem. O Isaac ficou muito conhecido pelos papéis que ele teve nas novelas antigas da TV Globo, né? Mas ele já estava na televisão muito antes. Na verdade, ele começou em 1959 lá na TV Continental, quando ele atuou no teleteatro Os Três Mosqueteiros. E em 1959, ele já recebeu um convite para ir lá para a TV Tupi e ficou lá por 2 anos. E era tão bom que ele virou até diretor de teleteatro, porque nesse ponto aí ninguém já duvidava que ele tinha conhecimento, ele conhecia do riscado. A correria era tanta que lá na TV Tupi, ele em uma semana chegou a fazer 13 episódios ao vivo.
E no final da década de 50, quando ele estava começando a carreira dele na televisão, foi quando ele começou também na dublagem. Ele começou quando um amigo dele levou ele num estúdio de dublagem que chamava Cine Castro. Ó, Babarelão, da nossa família. O mundo é dos mais vivos. Versão brasileira Cine Castro, Rio de Janeiro e São Paulo. E nessa época quem dirigia essa empresa, né, era a italiana Carla Siveri, que deu uma chance pro Isaac e claro que ele aproveitou bastante. A primeira dublagem dele foi de um personagem que chama Stanley Chan, que se chama, num desenho que se chama As Aventuras de Charlie Chan. O roubo das joias da coroa. Animação que tinha até o Orlando Drummond, né? Ou seja, uma equipe de peso. Nos anos 70 foi quando o Isaac foi para a TV Globo e que ele também fez dublagens maravilhosas, que inclusive renderam a ele um título de melhor dublador dos anos 70. Na Globo ele começou pela novela Irmãos Coragem de 70, depois fez Selva de Pedra em 72, Fogo sobre Terra em 74 e Gabriela em 75. E foi aí que ele fez a sua novela mais famosa, Escrava Isaura de 1976. Na novela, ele fez o papel de vilão, que se chamava Francisco, que fazia maldade pra caramba. E ele achava muito legal porque as pessoas que nem tinham nascido na época que ele fez a novela, né, paravam ele na rua pra falar que adoravam ele no papel da novela lá. Apesar de ser meio maligno, né, mas tudo bem. Mas o mais legal é que apesar de ser ator, dublador, consagrado, em 1976 ele ainda arrumou tempo pra formar em Direito, gente. Mas ler que tanto de livro, eu não animaria de jeito nenhum. Mas ainda nos anos 70, ele fez participação em vários programas famosos. Por exemplo, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Carga Pesada, Chico City e até mesmo nos Trapalhões. Já com relação à dublagem, nos anos 80 e 90 tem vários personagens que com certeza você deve lembrar da voz dele. Obi-Wan Kenobi em Star Wars. Os Cavaleiros Jedi, assim como seu pai. Ele era o melhor piloto estelar desta galáxia. Um guerreiro astucioso. O tio Chico da família Addams. Rivalidade entre irmãos. Gomes, você se lembra de como éramos? Eu odiava. Eu sufoquei até ele perder a consciência e ter de ser posto num respirador. Enquanto ele dormia, eu abri o crânio dele e tirei fora o cérebro. O Pretórios no Máscara, você lembra daquele do cabelinho vermelho? Tudo pertence a mim, do momento em que a vi fazer a dança da última moda. O Philoctetes em Hércules era ele. Cai fora, cara! Ninfas não conseguem tirar as mãos de mim. O que é que foi? Nunca tinha visto um sátiro? O Gibbs em Piratas do Caribe. Piratas amaldiçoados navegam nestas águas. Não quer que venham nos atacar, quer? Era uma canção sobre piratas. Não traz sorte canções de piratas em meio a um nevoeiro anormal. O Horácio Slughorn em Harry Potter. Por favor, não pense que sou preconceituoso. Não. A sua mãe era uma das minhas alunas favoritas. O Rei Harold em Shrek. Burro malvado, senta. Um ogro do pântano. Oh, que original. Certamente, eu ainda nem comecei a comer. E até o Rei Robert Baratheon em Game of Thrones era ele também. Você engordou. 9 anos. Por que não houve mais? Por onde você andou? Ele fazia tanta coisa que ele falava, dentre esses 40 mil filmes, que ele fazia de 4 a 5 dublagens por dia, numa época, de coisas diferentes. E claro que nisso a gente conta participações pequenas, tudo, né? Não é só que ele atuou o filme inteiro, que aí também 40 mil seria demais, né? Parem as prensas! Parem as prensas! Você sempre quis participar de um episódio do Nerd Show? Saber como são os bastidores? Ser abarbarelando por um dia? Me xingar nos top 7? A hora chegou, porque Nerd Show, o show no teatro, vai acontecer, e isso no Brasil inteiro. Nós vamos para vários lugares. Nós vamos para Curitiba, nós vamos para o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, São José dos Campos, Campinas, Brasília e até Fortaleza. Nós vamos, vai ser legal demais. Nós vamos pro teatro gravar os episódios do Nerd Show que vão pro YouTube. Vai ser com plateia, vai ser bom demais. Mas você sabe, né? Eu quero ver essa formação
jornada toda cheia lá no teatro, cheia de pãozinho de queijo. Então, para isso, eu preciso que você vá e compre os seus ingressos. Vou deixar fácil para você aqui, ó, link na descrição e o QR Code na tela. E lá você vai ver todas as datas, todos os horários, todos os locais, tudo bonitinho, já tá tudo certinho lá para você, tá? E quem compra primeiro, Renato, escolhe os melhores lugares. É verdade, vai ser o professor, eu sou o primeiro da turma. É verdade que isso. Sim, Zequinha, é você. E a gente vai poder conversar, tirar foto. E vocês vão ver a bagunça que é a gravação do episódio, que a gente ri, né, Babarelando? Tem uns trem que a gente vai cortar lá, né, Babarelando? Que a gente faz piada que a gente não pode fazer. Com certeza. Mas eles vão saber. Mas quem for vai saber. Então, se eu fosse vocês, eu comprava o ingresso. Combinado? Espero vocês lá. Mas foi nos anos 90 que ele dublou aquele que seria o seu personagem mais famoso, o Wolverine. Construir ratoeiras enquanto vampira e homem-pássaro lutam. Cuidado com o que pede, pois pode se tornar realidade. Cuidado, você! Ele começou a dublar o desenho lá nos anos 90 quando não tinha aquela repercussão toda, né? E também nem tinha virado filme ainda, era só animação. E o sucesso dos filmes dos anos 2000 e principalmente o sucesso do desenho alavancaram muito o reconhecimento do Badawi. Porque teve numa época ali que os dubladores não eram tão reconhecidos assim, né? Isso foi um movimento que foi evoluindo. E aqui ele também se reencontrou com o Orlando Drummond, que ele dublava o Wolverine e o Orlando dublava o Dentes de Sabre. Wolverine não devia ter me deixado vivo. Queria que estivesse aqui para que pudesse cuidar da carcaça dele. Tome cuidado com seus desejos, meu chapa. Eles podem se realizar. E uma curiosidade é que ele dublou várias vezes o Wolverine, né? Mas tiveram vários outros atores que também fizeram a voz dele. Por exemplo, o Alexandre Marconato. Eu tô preso! O Luiz Antônio Lobuê. O que você fez com o animal? Não se preocupe. Eu me curo rapidamente. Eu não estou aqui para impressionar você. Onde está o animal? O Francisco José. Gyrich está atrás de nós há anos. Devíamos saber que o Patife iria tentar alguma coisa. Magneto. É a chance que ele esperava. O Luiz Feier Mota. Tinha percebido, Chuck, mas eu não sou exatamente um modelo neste caso. Tá, tudo bem. Eu vou tentar convencer o garoto a não dar uns tapas nos idiotas que merecem. O Raul Schlosser. Eu não vou te... Você cheira a toxinas. O Marcelo Pissardini. Contar até 3 para você apertar o botão de desligar do que estiver fazendo aí. Quem é o primeiro? Vem logo! O Felipe Grinan. Por acaso não existe ninguém melhor do que eu no Japão? Então, você e o Shingen gostam mesmo de usar truques de mágica. E até o Wendel Bezerra. Esquadrão de heróis, temos que chegar lá rápido. Alguém pode diminuir o aquecedor? Mocinha, eu tô numa piscina de plástico que impressionaria George Clinton. Eu estou sendo foda. Mas o mais legal foi que em 2017 o Hugh Jackman, o Wolverine dos cinemas, foi dar uma entrevista lá no programa do Danilo Gentili, o De Noite. E o Danilo teve a melhor ideia de todas, chamar o Isaac para participar do programa junto com eles. O Isaac, cadê? Foi um encontro muito legal com o Isaac agradecendo o Hugh Jackman por dar condição de sustentar a família dele, né? Isso é muito legal. E ali foi um tom muito de despedida, né? Porque o Hugh Jackman tava se despedindo do papel de Wolverine, mas ele disse que, tipo, se tivesse uma coisa legal mesmo, ele animaria a voltar em algum momento. E o Isaac deu uma entrevista falando que se ele animasse voltar, ele também estava de volta, que com certeza ia fazer o papel de Wolverine mais uma vez. Mas às vezes o destino tem outros planos. Porque infelizmente no dia 1º de fevereiro de 2022, aos 90 anos de idade, o Isaac Bardavi nos deixou.
A família dele chegou a se pronunciar falando que ele estava em coma induzido, né, para ele não sentir dor, mas não tinha muita coisa que pudesse ser feita. E na época o Isaac estava para lançar um livro de poesias, mas que ainda não estava completo. Mas o neto dele se prontificou a terminar esse projeto e lançar o livro em nome do avô dele. A morte dele não repercutiu só aqui no Brasil. O próprio Hugh Jackman se pronunciou, né, fazendo uma homenagem a ele. Tell me what they made. Não seja aquilo que te fizeram. E agora que o Hugh Jackman voltou para o papel de Wolverine, infelizmente uma lacuna ficou aberta. Mas com certeza o Isaac Badavi prestou um enorme serviço para a nossa vida, né? Tanto para a nossa infância quanto para o nosso entretenimento enquanto adultos. Então fica essa homenagem aqui do Nerd Show para Isaac Badavi. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Tem vários outros vídeos sobre dubladores aqui que eu acho que vocês vão gostar. E toda semana, de segunda a sexta, às 7 horas da noite, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!